Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Uma das causas mais fortes da depressão é a falta de esperança. Ninguém consegue viver sem esperança. Ela é responsável por um novo rumo na vida de quem está aflito e em fortes tempestades. Então, se você precisa de esperança, busque na palavra de Deus. A Bíblia é cheia de histórias que, conforme Paulo, foram escritas para que mantenhamos a esperança. Você conhece várias histórias. Se não, comece a estudar. Amo a história de Daniel, na cova dos leões. Eu amo a história de Abraão, que andava pela fé esperando um filho prometido. Amo a história de Josué e Caleb, de Davi. Mas um dos personagens que aprendi a admirar demais foi este aqui, Moisés. Que história incrível! Se você ler o livro de Êxodo, vai ficar encantado com tanta coisa linda, e se ler esta biografia, então, vai ficar fascinado. De muitas coisas que aconteceram, o que me deixa de queixo caído foi a história da travessia do Mar Vermelho. O povo saiu do Egito e, depois de anos de escravidão, aproximadamente 2 milhões de pessoas, cantando, alegre, pulando, deixou o Egito. De repente, Deus faz algo estranho. Manda o povo voltar e acampar num beco sem saída. Eles acamparam na região de Baal-Zephon, que era uma região que tinha de um lado o mar, do outro lado as montanhas, atrás o Egito e um deserto muito perigoso. E Deus pediu ao povo para ficar ali. Você já se sentiu encurralado? Sentiu que estava estranhamente em um beco sem saída? Então você deve ler essa história. Deus muitas vezes nos conduz por caminhos estranhos para que seja manifestada a glória dele a você, em você e através de você. Não muito tempo depois que estavam ali, ouviram um barulho fortíssimo. Eram muitos carros de guerra. Aquele povo se desesperou, e acho interessante a parte que a Bíblia descreve a reação deles. Clamaram ao Senhor. Mas infelizmente, após clamarem ao Senhor, começaram a reclamar da situação com Moisés. Nós somos assim, nós começamos certo. Olhamos ao redor, só vemos as paredes, até erguemos os olhos para cima, clamamos ao Senhor, mas de repente começamos a reclamar. E Moisés respondeu: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão estes egípcios. O Senhor lutará por vocês, tão somente calem-se. Que resposta! Não temas, fique firme, vejam, Deus lutará, cale-se. Agora vem, para mim, uma das partes mais excitantes da história. Deus manda o povo marchar. Moisés fala para eles andarem. Será que Deus ficou meio doido? Que ordem mais sem lógica. E você pensa, mas não consigo, Senhor. Não dá. Estou cansado desse beco sem saída. Não consigo achar uma solução. E a resposta para você é: continue andando, siga em frente. Não é você que vai lutar. Não é você que enxerga as coisas. Eu enxergo e eu lutarei. O povo obedeceu e Deus começou a agir. Deus age através da nossa obediência. O que parece loucura para todos é a mais alta sabedoria divina. Faço questão de ler os versículos 19 e 20. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. Uma coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. O fim da história talvez você já saiba. Já deve ter lido, ouvido ou assistido em algum filme. Mas existem algumas pérolas nesta história que você precisa entender.
Deus nunca permite que você se encontre num beco sem saída ou em alguma dificuldade para a sua destruição, a não ser que você mesmo tenha decidido isso. Deus providencia livramento nos becos sem saída. Toda dificuldade é um instrumento refinador de caráter, mas isso você já está cansado de saber. Não sei ainda por que nós reclamamos tanto das dificuldades. Se você está espremido por todos os lados, clame, olhe para cima, de lá virá o socorro do Deus que fez os céus e a terra. Se o teu sofrimento é para a honra e glória do Senhor, Ele vai lutar por você. Não há nada que você possa fazer, somente não temer, observar, ver Deus lutando, obedecer e calar-se. O mar vermelho não se abrirá no seu tempo. Por isso você precisa marchar, seguir em frente, mesmo quando ele ainda estiver fechado. Deus não tem um relógio humano em seu braço. Ele sabe a hora certa de parar de testar a sua fé. Ele sabe quando você estará preparado para glorificar o nome dele ao atravessar o mar. Mesmo que um milagre como este não aconteça, você será o precioso milagre de Deus. A sua história levará esperança para outros. Mas uma das coisas mais lindas desta história é o fato de que no meio da pressão, Deus não os desamparou. Ele nunca faria isso ao menor de seus filhos. O anjo estará protegendo você dos egípcios também. Ninguém poderá tocar em um fio do seu cabelo sem a permissão de Deus. O anjo do Senhor foi para a retaguarda do povo, impedindo deles serem atingidos por inimigos mais fortes do que eles. Isso acontece todos os dias com você. Você pode até pensar que o que está passando já é o pior de tudo na sua vida. Mas você consegue imaginar como seria muito pior se não houvessem anjos cercando você de todos os lados? Se você fosse abandonado a lutar contra os inimigos mais fortes que você? Jesus te ama, querido. Ele está cuidando de você neste beco sem saída. E no momento certo, Ele abrirá o mar, secará a lama para você atravessar a seco. Que esta história te encha de esperança. Que Deus te abençoe.